pessoal, um prazer estar aqui pelo Instituto Parar novamente, podendo compartilhar com vocês um pouquinho sobre o setor automotivo, de qual eu faço parte já há tanto tempo e gosto bastante de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Bom, meu nome é Milad Calumi Neto, um prazer a todos os que estão escutando e fico sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. O tema que a gente vai estar falando aqui é sobre a escassez dos semicondutores em nível global, né? E o que isso afeta as montadoras e como todas essas mudanças vão afetar os gestores de frota, né? Então, a gente vai começar dando um panorama da economia do Brasil. Pô, Milad, mas não tem nada a ver esse tema aqui com a gente. Não, é só para mostrar que o Brasil, economicamente falando, está em ordem, não tem nada absurdo e nada chamando tão atenção, e uma projeção de melhoria nos próximos anos, né? Acho que isso chama atenção. A gente saiu de um ano muito ruim, entramos nesse ano, conseguimos reverter bastante coisa, e para o próximo ano a gente já vai ter uma situação muito mais próxima aí da normalidade, como a gente pode ver aí pelos dados, né? Bom, feito isso, a gente começa então o ponto interessante do nosso tema. Então, o que acontece com o Brasil dentro do mercado automotivo? A gente vem de uma crise atrás da outra, né? A gente sempre está sucedendo uma crise atrás da outra, apesar de não ter tido tanto impacto dentro do mercado de automóveis. A crise externa de 2017, 2007 e 2008 acabou afetando a economia como um todo. A gente não sofreu consequências em relação à parte de emplacamentos, mas acho que todo mundo se lembra que alguns aspectos dentro da economia ficaram prejudicados, né? Então, na sequência, a gente vem de uma crise política dos anos de 2014 até 2016, né, onde a gente vê, de repente, o que é chamada grande recessão do Brasil, né, nos últimos tempos. Então, a gente verifica uma queda representativa das vendas ocorridas em função dessa crise econômica e política ocorrida no mercado brasileiro. E aí o mercado vinha se recuperando. 2017, 2018, 2019 e Covid-19. Então, a pandemia em nível global, novamente, afetando diretamente a indústria automotiva, né? E isso gerou consequências. A gente percebe essa evolução ano a ano, a gente percebe no gráfico seguinte, né, a afamada crise dos semicondutores. A gente vê aqui cada um dos gráficos, a linha de cima mostra as vendas de veículos de passageiro, a linha do meio as de comerciais leves e a linha mais baixa de comerciais pesados. E a gente percebe que é um ciclo. E por que acontece isso? Porque tinha produção, não tinha produção, tinha material para produzir, não tinha material para produzir, então a produção foi oscilando. Todas as fábricas do Brasil, em determinado momento, ficaram fechadas ou foram fechadas, algumas estão fechadas até hoje, outras estão pensando já em retomar turno, mas tem outras pensando em fechar. Então, esse é o cenário que a gente vivencia agora dentro desse ano de 2021 e com a perspectiva aí de não melhorar até o final do ano. Aliás, as perspectivas de melhora com relação à crise dos semicondutores vai ocorrer a partir do final do próximo ano, segundo semestre do próximo ano, sendo um pouquinho mais justo aí com os prazos. Bom, e o que são semicondutores, né? Todo mundo fala e na verdade, semicondutor é uma propriedade física, né? Você tem os isolantes, você tem os condutores, você tem o semicondutor. Os semicondutores são utilizados nos chips, né? E os chips vão em computadores, em laptops, em tablets, em TVs, no nosso carro. Uma série de módulos acabam utilizando. Módulo de injeção eletrônica, de ignição eletrônica, muitas vezes estão juntos, hoje a maioria já está, quase todos estão juntos, aliás. Você tem ali o módulo do vidro elétrico, tem chip dentro. Você tem ali o limpador de para-brisa, tem chip dentro, tudo dentro de um veículo. A gente não vê aquele display onde a gente vê o computador de bordo, ou mesmo alguns painéis, tudo tem chip, né? Então a falta acabou criando um problema para a indústria. É o que a gente está vivenciando, é a crise do momento que a gente está comentando. Então a gente escuta sempre crise dos semicondutores na mídia. Crise dos semicondutores significa falta de chips e falta de condições para fazer os módulos, né, os módulos e os computadorzinhos que vão dentro do automóvel. Esse é o grande pepino que a gente está tendo dentro desse momento. Então, a gente observou uma parada basicamente em todas as fábricas automotivas no mercado brasileiro pararam em algum determinado momento. Algumas estão paradas ainda, outras estão voltando segundo turno, outros estão pensando em terceiro turno. Existe uma diferenciação muito grande. A gente vê aí o Onix líder de mercado, parou a produção, parou o comércio
de Onix em abril, por aí, e o carro despencou para 10º lugar, agora retomou, porque retomou a produção no sul do país do Onix. Então, essas situações são que a gente está vivenciando dentro da indústria, né? E essa falta de semicondutores, é interessante a gente enfatizar isso, não acontece somente no mercado brasileiro. O mundo inteiro está passando pelos mesmos problemas que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Então, parada de fábrica ou redução de produção pela falta de semicondutores. No começo do ano, já no final de 2020, a gente já escutava falta de semicondutores e falta de outros insumos. Então, peças de plástico faltando, pneus faltando, algumas coisas nesse sentido. Mas realmente o problema se agravou com a questão dos semicondutores. Bom, decorrente disso, o que você tem? Você tem uma menor produção de veículo, o que você acaba tendo? Você tendo uma questão de lei econômica de oferta e demanda, você tem uma diminuição da oferta de veículos dentro do mercado. E a sua demanda por novos veículos, né, continua a mesma ou eventualmente aumenta, vai depender muito do cenário que tem. Mas com a diminuição de uma falta de veículo no mercado, o que aconteceu? A indústria passou a aumentar os preços. Por quê? Porque tinha gente querendo comprar. Os poucos veículos sendo produzidos, tinha gente para comprar. Além disso, uma recomposição também de todas as tecnologias que foram adicionadas aos veículos nos últimos anos, fizeram com que o preço do veículo fosse elevado. Hoje a gente está tendo pressão dentro do aço, dentro da maioria das commodities que influenciam diretamente o preço do veículo, estão causando um aumento do preço do veículo, além dessa circunstância que a gente está passando. Bom, carros novos em falta e com preços altos, aumentou o mercado de usados. Então, aumentou não só também a demanda, como o preço dos veículos. Todo mundo que está querendo comprar um carro novo não tem, ou está muito caro, está migrando por usados. Então, esse é o cenário que a gente está vivenciando. E não é estranho, não é incomum, né, a gente escutar de pessoas, poxa, mas eu comprei meu carro há 2, 3 anos atrás e estou vendendo o carro, eu vendi o carro pelo valor maior do que eu paguei nele quando eu comprei lá atrás. Sim, de fato está acontecendo. Esse cenário vai perdurar? Eu, de fato, não acredito que isso tende a ser regulado nos próximos anos, principalmente após a retomada da indústria dos semicondutores, que está prevista um pouquinho mais para frente. Bom, e para piorar, né? Então, a indústria que já tinha diminuído a produção, levado ao consumo de semicondutores lá próximo de zero, ficou sem semicondutores, porque as fábricas, que são poucas no mundo, acabaram migrando para os mercados que estavam bombando, né? A Lenovo, por exemplo, teve recorde de vendas no ano passado. As pessoas ficando em casa, as empresas comprando laptops para municiar os funcionários, ou mesmo as pessoas atualizando, muito tempo em casa, então atualizando os produtos que tinham. Então, as empresas de computação tiveram enormes vendas em nível global. TVs, celulares, tudo isso demandou uma boa demanda dentro dessa indústria e faltou condutor para o mercado brasileiro. Quando a gente para o mercado mundial e quando a indústria tentou retomar, falou, opa, peraí, tem na fila, tem gente na fila na frente de vocês na fila demandando pelos semicondutores também. E para finalizar, uma indústria chinesa que era especializada dentro do mercado automotivo pegou fogo. Então, aquela demanda que já era relativamente pequena, piorou, né? Não tinha, passou a de fato não ter. Ela tinha um trabalho muito mais focado dentro da indústria, ela pegou fogo, e essas indústrias não são de um dia para o outro que nascem. Você tem todo um trabalho de desenvolvimento, é uma demora substancial você ter uma fábrica nova de semicondutores, de chips para processar e fabricar chips. Demora. Não é uma coisa rápida, não. É alta tecnologia e demanda muito investimento. Bom, e essa foi a primeira vez que isso aconteceu? Não, a gente já teve 3 casos, no mínimo, que afetaram a indústria nesse sentido. Lá em 1986, os Estados Unidos e o Japão entraram num acordo, o Japão diminuiu a produção para fortalecer a indústria norte-americana. Só que no fim não deu certo, porque mesmo os Estados Unidos produzindo mais, e com a diminuição da produção pelo Japão, a demanda não conseguiu ser absorvida, porque faltava ainda, em números finais, né, do que era antes Japão e Estados Unidos, era maior do que passou a ser produzido depois com Estados Unidos e Japão também, em função dessa indústria norte-americana que tiveram esse favorecimento para o seu desenvolvimento, mas impactou em nosso mercado. Bom, em 94 o problema foi diferente, a gente passou por as indústrias passaram por um processo de
maior tecnologia que precisavam de um ambiente muito mais puro, muito mais limpo. Então, muitos chips eram produzidos nessa nova tecnologia, mas com muitas falhas. Então, a gente teve um problema também de falta de semicondutor naquele determinado momento. E, por fim, uma história um pouco mais recente, todo mundo se lembra do tsunami que ocorrido no Japão. Isso também impactou a indústria automotiva no fornecimento de chips. Bom, aqui o que a gente comentou um pouquinho anterior sobre o aumento do preço médio dos veículos, a gente tem duas linhas aqui. A azul, que é o preço médio, o ticket médio da indústria automotiva, que só carros, tá? A gente excluiu os comerciais leves. E a linha laranja, a oscilação dentro da indústria, o que é normal de mês a mês, mas a gente percebe que teve um tombo de dezembro do ano passado até janeiro desse ano, e isso fica se refletindo. A gente já mostrou esse gráfico anteriormente, mas aqui ele só está esclarecendo. A gente saiu de um vale provocado pela pandemia, e agora a gente está com esse problema indo e voltando, fábricas parando e voltando, e parando novamente, tendo que retomar, que a gente está sofrendo esse ano, né? Bom, nesse sentido, então, o que a gente tem para conversar? O que vai acontecer com a indústria automotiva global como um todo? Primeiro ponto, né? A indústria precisa atender os anseios dos consumidores, precisa focar nos interesses dos consumidores, aquilo que consegue trazer com melhor design e tecnologia com baixo custo, né? Então, esse é o grande desafio que a indústria vai ter nos próximos anos para ser atingido. Além disso, toda a questão de eficiência energética também vai ser atacada. A gente vai ter cada vez mais restrições governamentais e também vai ser um novo desafio com investimento por parte das montadoras. Sobre os autônomos, né, todo mundo comenta, vai ser legal, eu vou poder entrar no meu carro aqui numa manhã, sair em Brasília no final do dia lá, vai ser bacana, vou conseguir dormir, vou conseguir trabalhar. Essa é uma realidade ainda muito distante, falta ainda muitas barreiras a serem derrubadas. Legais, aspectos morais também, na questão de conduta. Acho que não todo mundo já escutou alguma coisa, mas dentro de alguns cenários pré-estipulados, né, uma senhora com uma criança, um executivo com uma senhora, quem que o carro optaria por estar numa situação que não tem como evitar, quem que o carro estaria optando por tirar a vida. Então, há uma série de situações aí que existem por trás disso. Então, existe essa demanda, a gente vai verificar ano a ano um incremento disso, mais informações sobre isso, mas vai numa velocidade muito mais baixa do que a gente acredita. Questão dos veículos elétricos. Já estamos experimentando vendas exponenciais, aumentos exponenciais nas vendas mês a mês dos veículos elétricos. A gente vai verificar esse cenário nos próximos anos, mas a gente não pode descartar que os veículos elétricos ainda representam, elétricos como um todo, os híbridos e os elétricos, representam apenas uma pequena parcela, hoje menos de 0,2% da frota total de automóveis nacionais. Então, um percentual muito pequeno ainda e que tem como crescer. Em função do tamanho do Brasil, a melhor solução para esse momento, a infraestrutura é muito cara. Para você instalar uma infraestrutura, tem um valor necessário muito grande. Então, nesse contexto, o melhor cenário hoje para o mercado brasileiro, em função das distâncias continentais que o nosso país tem, a utilização dos veículos híbridos. Então, isso, de fato, vai ser a tendência que a gente vai observar quase todas as montadoras lançando veículos híbridos nos próximos anos para atendimento do mercado brasileiro. E com a melhora da infraestrutura, a gente vai ver, de fato, os veículos elétricos, que, num primeiro momento, estão aumentando a autonomia, estão melhorando a velocidade de carregamento das baterias, mas a gente vai ver ainda concentrado nos grandes centros. Bom, e por fim, a crise dos semicondutores tende a encerrar somente no final de 2022. A gente vai ter uma regulação desse mercado a partir do final do próximo ano só. Bom, e os gestores de frota? A maioria de vocês que nos assistem aqui, eles já se deparam com o aumento do custo de operação do veículo, tanto de aquisição quanto de operação, manutenções preventivas e corretivas dos veículos. Está tudo mais caro. Então, você vai comprar um pneu, você percebe que está mais caro. Você vai comprar uma lata, os preços normalmente, em geral, subiram demais. O próprio veículo, a gente acompanhou as tendências, um gráfico um pouco atrás, de que existe um aumento e um aumento persistente dos preços médios do veículo no mercado brasileiro.
Além disso, a gente percebe também um prazo muito alongado dentro da... Você compra o veículo hoje, mas as montadoras estão falando, olha, a gente consegue te entregar só daqui 90, 120 dias. Para quem é de uma locadora, ainda por cima, eu já escutei casos de 6 meses para receber determinados veículos. Então, é uma coisa absurda. Em paralelo a isso, o que a gente está percebendo também é um incremento do ágil. Ágil a gente não vê dentro da indústria desde 2012, com o lançamento de alguns veículos naquela oportunidade. Então, a gente está se deparando novamente com ágil dentro do nosso mercado. E o que a gente recomenda? O que é a minha recomendação para esses gestores? É ter um controle total de automação de todos os processos, a automação de todos os pontos necessários para você ter dentro da sua gestão de frota, controle de todos os processos e controle de custos. E se você não é capacitado para fazer isso, procure uma empresa capacitada para te ajudar a ter. É extremamente importante. A gente vai ter cada vez mais a necessidade e os retornos dos diversos sensores do veículo, traduzindo um pouco da forma como você dirige, porque a empresa ela te disponibiliza o veículo, ela te dá todos os subsídios para você conseguir ter e trazer esse veículo de forma segura para a tua casa, da forma mais econômica possível. Então, de fato, esses são os focos aí que os gestores de frota precisam ter nos próximos anos. Isso sobre o meu ponto de vista. Bom, fico por aqui. Obrigado novamente pela atenção de vocês. Fico à disposição para esclarecimento de qualquer tipo de dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham, só entrar em contato comigo. Obrigado, viu?